Ele é santo e poderoso, amém? Graças a Deus. Eu te cumprimento com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aproveitar que você está de pé para a gente ler junto um trechinho da palavra do Senhor. Abre sua Bíblia comigo lá em 2 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 15. Segunda Samuel, capítulo 2, versículo 15 em diante. Só um minutinho, tá, irmãos? Colocou ali? A gente acompanha. Não, peraí, só um minutinho. É 12, tá? Falei 2 aí, mas eu anotei errado. 2 Samuel 12, doze, 15. 2 Samuel 12, 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois a criança morreu, e os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? E eles disseram: sim, morreu. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Feche seus olhos. Senhor, nós choramos, Pai, pedimos para que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. Deus, fale aos nossos corações, Senhor, que venhamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, Senhor, e saiamos daqui, Senhor, mais transformados, mais cheios da Tua presença, com mais um passinho, Senhor, em sentido à santidade, em sentido à glorificação, em sentido a cumprir o nosso propósito, Senhor. É esse o nosso desejo aqui nessa noite, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Eu queria falar um pouquinho com você nessa noite, né, e aprender mais um pouquinho também contigo nessa noite, sobre algo que o Senhor colocou no meu coração essa semana para falar, que é sobre mudança de ciclos, né? E eu até coloquei o título dessa mensagem assim: mudança de ciclos, o Deus do recomeço. Mudança de ciclos por quê? Né? A gente sabe que essa semana, segunda-feira na verdade, né, a gente vai encerrar o primeiro semestre de 2025, né? Você não está ouvindo errado não, já passou o
primeiro semestre de 2025. A gente já meiou o ano e daqui uns dias, né, a gente já começa o segundo ciclo de 2025. E a gente sempre, o ser humano, né, ele é sempre guiado por ciclos. A gente vê que o ser humano, desde quando ele existe, né, se entende por gente, vamos dizer assim, ele se guia por ciclos, né? Então, os ciclos da lua influenciam, né, nas semanas, né, desde quando, antes de existir calendário, né, o homem já se guiava por ciclos da lua. Ciclos de aniversário, né, de comemorações, de festas, né? Então, o ser humano, ele tem costume de se mover por ciclos, né? E quando a gente fala disso, né, principalmente esses dias a gente teve reunião lá no emprego, né, a gente falava um pouquinho sobre isso. A gente está encerrando o primeiro semestre, então é um momento da gente parar para refletir. O que eu fiz no meu primeiro semestre de 2025? O que eu produzi nesse primeiro semestre? Né, e o que eu posso fazer para que o resto do ano, a outra metade do ano, seja igual ou melhor, né, para aqueles que consideram que fizeram, né, alguma coisa relevante, que produziram, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual, seja no reino, seja nos seus ministérios. O que nós fizemos na primeira metade de 2025? É uma pergunta para a gente refletir aqui nessa noite. Outra pergunta, né? O que a gente propôs a fazer e que a gente não fez? Também é uma pergunta para a gente se responder nessa noite, para a gente refletir, né? É muito comum, né? A gente, quando está terminando um ano, a gente fala, vou esperar passar essas festas e depois vou fazer isso, né? Muitos falam que vão começar um projeto, vou entrar na academia, vou fazer dieta, eu vou orar todo dia, eu vou ler a Bíblia dentro de um ano, eu vou fazer um propósito, né? Enfim, são tantas coisas que a gente planeja, né, quando está terminando um ano, né? E aí esses dias, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei refletindo nessas coisas. O que a gente se propôs a fazer dentro desse primeiro semestre que a gente não fez, ou até que a gente fez, né? E glória a Deus, se você pensou em algo que você propôs e você está conseguindo aí desde o início do ano a cumprir, né? Produziu. Então, assim, são coisas que a gente precisa parar para refletir. Quando a gente fala de ciclos, né, a gente fala de virada, então a gente pode colocar isso como uma virada de chave, né? Então, nessa noite, né, eu quero, junto contigo, pensar, né, em virar, né, algumas chaves, para que, se a gente olha para dentro de nós mesmos e tem algumas coisas que a gente quer melhorar nesse segundo semestre do ano, né, a gente então aproveite esse momento que a gente está aqui refletindo sobre isso e fale, não, agora eu vou melhorar isso. Talvez alguma área da sua vida está boa, você conseguiu virar uma chave, mas talvez tem outras que ainda não está, né? E o Senhor, Ele está nos chamando para aproveitar esses ciclos que a gente gosta muito de se basear neles, né? Então o Senhor está nos chamando para aproveitar essa mudança de ciclo que a gente está, né, para enfrentar agora na segunda-feira e começar um segundo semestre produzindo muito. E aí vamos falar agora basicamente disso, de o que a gente espera desse restante de ano para produzir no reino do Senhor, amém? Né? Então Deus, Ele tem algo a fazer através de nós, Ele quer fazer, né, muitas coisas através de nós, e nós precisamos, né, deixarmos ser usados por Ele. Quando a gente olha para esse texto, né, então voltando aqui no texto, a gente vai, né, eu não li muitos versículos para a gente não tomar muito tempo, mas a gente contextualizando aqui, né, então a gente sabe, né, que Davi, um pouquinho antes ali no capítulo anterior, ele, né, comete um dos maiores erros da vida dele, né, que foi adulterar com Batseba e enviar o seu amigo Urias para a morte, né, na frente da guerra. E aí depois, né, do capítulo 11, isso acontecendo, né, vem o que acontece nesses versículos que a gente leu, né? O profeta Natan vem, né, um pouquinho antes também desses versículos, e conta a história dos dois homens que tinham as ovelhinhas. Um tinha uma só, o outro tinha várias ovelhinhas, né, na história. E
Davi se enfurece com aquela história, né? Porque ele se compadece daquele homem que tinha só uma ovelha. E aí Natan vem e fala: esse homem, né, que tomou as ovelhas daquele que só tinha uma é você, né? E aí Davi cai por si no erro que ele tinha cometido, né? E Davi se arrepende, né? E aí a gente entra nesse trecho, né, da história, que é onde o profeta Natan vai embora, né? E o filho de Davi, que foi, né, feito através daquele adultério, ele adoece. Então a história continua, né, a partir daí. E aí, né, quando a gente olha para esse pedacinho aí da história, né, onde Davi ele se enfurece com a história do homem e das ovelhas, né, ali a gente já traz um aprendizado para nós nessa noite, que eu estava meditando. Quando Davi ele fala, né, que, vamos até olhar lá no texto, quer ver? Olha aí comigo, continua no 12 aí, eu acho que é um pouquinho antes, quer ver? Acho que é os 5, deixa eu ver aqui. 6, o versículo 6 aí do mesmo capítulo que a gente leu, né? Davi ele fala assim, ó, respondendo para o profeta Natan, né? Natan no versículo 5, não, o Davi no capítulo 5 ele se enche de fúria, né? De ira contra o homem que tinha roubado aquela ovelha daquele homem que só tinha uma ovelha. E ele fala assim, ó, juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Depois ele fala no versículo 6, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, né? Então a gente já vê que Davi ele se enfurece e fala isso, e aquilo que Davi lança como palavra acontece na vida dele depois, né? A gente vai ver que Davi depois perde quantos filhos? Ele perde 4 filhos, né? Então ele fala que aquele homem deveria morrer, né? E restituir 4 vezes mais. Morrer ele não morreria, porque o Senhor tinha algo para cumprir na vida dele. Mas acontece aquilo que ele mesmo lançou como palavra. Ele paga 4 vezes mais aquilo que ele fez, né? Então Davi ele vai perder Adonias, Aminon, Absalão e esse filho com Batseba, né? Então ele mesmo declarou uma sentença. E eu já, né, lendo esse texto novamente, né, relembrando dos ensinamentos desse texto, já trago um ensinamento para a gente aqui nessa noite. Tudo aquilo que a gente deseja para o outro, a gente tem uma boa chance de colher, né? E aí a gente já deveria refletir muito sobre isso. O que a gente tem desejado para o nosso próximo? O que nós temos desejado para os nossos irmãos, para os nossos próximos, né? Para a família, para os nossos vizinhos? O que a gente tem desejado para as pessoas ao nosso redor, né? O Espírito Santo ele me movia a pensar sobre isso e, né, ele te pergunta nessa noite a mesma coisa que ele me perguntou, né? Talvez seja o momento da gente refletir nisso e se arrepender talvez de algumas coisas que a gente tem desejado, né? Então se você lembrar de qualquer coisa nessa noite, de algo que você desejou de ruim para uma pessoa, peça perdão depois, ore sobre isso, fala: Senhor, não pensei bem, eu não agi bem, eu não agi com teu espírito me guiando, eu agi com a minha carne me guiando e desejei coisas que eu não deveria desejar para o meu próximo. Porque a gente vai ver muitas pessoas colherem coisas que elas mesmas estão plantando, né? As pessoas muitas vezes estão plantando maldade, né, e no mundo, e estão colhendo depois. E aí às vezes a pessoa vai se perguntar: o que eu fiz, o que eu fiz para merecer isso, né? Colheita, a lei da colheita ela é certa, né? E nós devemos, nós cristãos principalmente, né, devemos perceber isso e começar a colocar isso também em prática na nossa vida, porque da mesma forma como eu disse de coisas ruins, assim também são coisas boas. Você que está desejando coisas boas para o seu irmão, você que está desejando coisas boas para o seu próximo, você que está desejando coisas boas para as pessoas que te cercam, você também vai colher coisas boas, amém? Nós vamos colher coisas boas, desde que a gente também tenha esse sentimento, né, de amar o nosso próximo, de amar as pessoas como a gente ama nós mesmos. Então sempre tomar cuidado com aquilo que a gente deseja para as pessoas, porque tudo que a gente faz, né, a gente pode colher. Outra coisa importante que tem aqui nesse trecho da história, Davi ele não quis se justificar, né? A gente vê que Davi, assim que percebe o erro dele,
ele não fica tentando explicar, né? Mas eu estava carente naquela hora, aquele dia eu estava meio chateado, e aí aconteceu, né? Não, Davi, a hora que ele percebe o erro dele, ele assume o erro e pede perdão, né? O diferencial de Davi, a gente vai perceber que muitas pessoas às vezes até se questionam, né? Principalmente no início da caminhada, por que Davi foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, sendo que ele cometeu um pecado tão grande, né? Traiu uma pessoa, mandou ela à morte, adulterou, né? Mas Davi, diferente de muitas outras pessoas, diferente de Eva, por exemplo, que errou e ficou tentando justificar e transferir a responsabilidade dela para a serpente, né? Davi, ele não fez isso. Ele assume o erro dele e pede perdão, né? E já clama ao Senhor para que não remova a presença dele, do Senhor, né? Da vida dele. Então Davi, ele já nos dá um outro ensinamento. Quantas vezes a gente fica tentando justificar os nossos erros, as nossas falhas, sendo que seria muito mais bonito se a gente só assumisse, falar: eu errei mesmo, eu caí mesmo, eu pequei mesmo, Deus me perdoa. E com as pessoas também, eu errei mesmo, você me perdoa, meu irmão, minha irmã. Em vez da gente ficar muitas vezes remoendo, levando essas coisas para a vida inteira, né? Tem gente que passa anos magoado com a pessoa, e aí quando acontece uma coisa assim mais, maior um pouquinho, né, entre essas pessoas, aí ela joga na cara da outra: mas você lembra lá em 1996 que você fez isso comigo e você não vale nada? Gente, né, a gente vive muito pouco para a gente ficar levando muitas coisas a vida inteira, né? Então, quando você se magoar com alguém, ou quando você achar que magoou alguém, peça perdão, né? Se abra com essa pessoa. Isso começa em casa, né? A gente precisa aprender isso diariamente com as nossas famílias, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E a gente tem que estender isso também para a vida cristã, para a família de Cristo primeiro, né? Para o nosso irmão, até porque Jesus, ele pregou isso, né? Ele fala que a gente não deve entregar a nossa adoração no altar se a gente achar que alguém está se a gente achar que a gente está devendo alguma coisa para alguém, ou o oposto, né? Se a gente estiver devendo alguma coisa para alguém, e isso quando a gente fala de dever, né, em outras versões fala de perdoar também. Então a gente parar para realmente refletir isso a todo tempo. Se a gente sabe, ou se a gente sente, o Espírito Santo nos mostra essas situações, a gente precisa se mover para resolvê-las, para que a gente sempre esteja de mãos limpas, né, vamos dizer assim, para adorar o Senhor, com a consciência limpa, com a alma limpa, com o espírito limpo, e a gente possa se chegar, né, sempre ao trono de Deus com a nossa consciência limpa, sem o acusador nos acusando mais do que ele já acusa, né? Porque a gente vai errar mesmo, infelizmente a gente ainda é falho, não somos totalmente perfeitos, e o acusador, ele vai usar de várias brechas para nos acusar. Mas é muito mais fácil quando a gente faz como Davi fez. Assim que acontece alguma coisa, a gente reconhece, pede perdão e segue, né? Então isso é uma coisa importante para a gente analisar em nossas vidas como cristãos. Agora eu quero voltar contigo no texto, e dali para frente, do versículo 15 para frente, a gente vai olhar algumas coisas aqui interessantes, e depois a gente vai orar. Na verdade a gente vai focar no versículo 20 lá do capítulo 12. No capítulo 12, verso 20, a gente vai olhar algumas coisas que a gente deve fazer para recomeçar as nossas vidas no reino, os nossos ministérios, o nosso chamado, recomeçar algumas coisas nas nossas vidas que são necessárias, aprendendo como Davi fez, né? Então olhe comigo no verso 20, a primeira coisa que Davi faz, depois que ele passa por todo esse processo, que o filho dele adoece e morre, a primeira coisa que Davi faz aí no início do versículo 20 então Davi levantou-se do chão. Davi, ele se levanta. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é se levantar. Esse segundo semestre, que vai começar agora semana que vem, é um momento para muitos que estão se sentindo caídos se levantarem.
Então se levante, né? Coloque-se de pé. Mas eu estou me sentindo muito fraco. Mas eu senti que eu não fiz nada. Eu não orei, eu não estou tendo força para orar, eu não estou tendo força para ler a Bíblia. Mal estou conseguindo vir na igreja. Amém, você já está conseguindo fazer alguma coisa. Mas o Senhor nessa noite está te mandando levantar-se e se posicionar na presença dEle. Ele quer que nós nos levantemos, porque o primeiro passo não é Ele que vai dar para a gente vai ver que algumas coisas Ele vai fazer, mas o primeiro passo somos nós. É nós que decidimos ir ao culto, é nós que decidimos orar, é nós que decidimos ler a palavra dEle. Então somos nós que damos o primeiro passo, amém? É você que precisa então se levantar, fazer como Davi. Ninguém vai chegar lá e te levantar. Na verdade, o oposto é muito mais fácil de acontecer, né? Você vê que os servos dele estavam com medo de ir nele, porque eles falaram assim: agora Davi vai dar chilique, vai dar trabalho. Porque se antes ele já estava assim, imagina agora que ele descobrir que os filhos dele realmente morreu, né? E não, Davi ele faz o oposto do que eles esperavam. Ele se levanta, né? Então Deus ele nos está nos chamando nessa noite para se levantar. Tome a decisão de recomeçar algumas coisas na sua vida nessa noite. Projetos, coisas que você dispôs a fazer no reino, coisas que você parou de fazer, você fazia e não faz mais. A gente começou o ano falando inclusive de primeiro amor, né? Que é o tema do nosso ano, e a gente não pode esquecer ele, né? Quem sabe você começou o ano até cheio de vontade de voltar ao primeiro amor, mas não atingiu o resultado que você queria, né? Então aproveita agora essa palavra e essa mudança de ciclos que nós estamos vivendo no calendário e peça ao Senhor para reacender esse primeiro amor na sua vida no segundo semestre desse ano, para que a hora que você olhar para o final do ano você até esqueça o primeiro semestre, porque você vai focar no segundo, naquilo que você produziu, né? Inclusive eu até declaro isso sobre sua vida, sobre a minha vida, que esse segundo semestre seja um semestre de mais produção e colheita na sua vida do que foi o primeiro, amém? O Senhor ele vai fazer mais coisas esse segundo semestre na minha vida e na sua, em nome de Jesus, eu tenho certeza. Mas nós precisamos sair dessa posição de ficarmos caídos, de ficarmos abatidos, né? Em nome de Jesus, né? Se existe alguém aqui nessa noite abatido, caído, sem vontade de se levantar, eu declaro sobre a sua vida agora em nome de Jesus: se levante. O Espírito Santo está te chamando, venha, levante-se em nome de Jesus. Levante-se do jeito que você estiver. Mas eu estou sujo, mas eu estou cansado, mas eu estou abatido, a minha alma está querendo morrer. Não importa, Ele está mandando você se levantar, porque depois que você se levantar, o próximo passo é Ele que vai te ajudar a dar, mas o primeiro é você que precisa dar, amém? Então nós precisamos dar esse primeiro passo, para a gente continuar caminhando. As pessoas elas vão achar que você vai continuar lá, muitas vezes, elas vão achar, principalmente quando a pessoa chega numa situação e quem está olhando de fora fala: nossa, não vai dar mais, nossa, essa pessoa não volta mais. Sabe, nessa vida a gente vai percebendo que, e existe até uma fala, né, que para tudo tem jeito, né? Ela não é bíblica diretamente, mas eu acredito nela porque eu sei que para tudo tem jeito quando a gente está no Senhor. Para tudo tem jeito quando estamos nele, e é Ele que está na nossa frente. Não existem impossíveis para o nosso Deus, amém? Segunda coisa que Davi faz, né? Então a primeira que ele faz é se levantar, a segunda ele se lava. Então Davi ele se levanta do chão e depois vai se lavar. Quando a gente fala de lavar, fala de água, né? A gente fala de purificação, de limpeza. Então quando a gente se levanta e se posiciona, né, a gente se posiciona no lugar certo, que é na rocha, que é Jesus, Ele vem com seu sangue e nos lava. Então é a segunda coisa que Ele vai fazer na nossa vida. Ele vai nos lavar, Ele vai nos perdoar das nossas falhas, Ele vai nos perdoar daquilo que nós estávamos falhos com Ele, ou com o reino dEle, ou com as pessoas, né? Então se lavar é o segundo passo. E como que a gente se lava? Primeiro a gente tem que se arrepender, né? Não tem jeito, o pastor falou muito sobre isso domingo, né, pastor? Então a gente precisa se arrepender. E depois que a gente se arrepende, é realmente jogar aquelas coisas no mar do esquecimento.
né? Então perdoe. Eu acho que perdão é uma das coisas mais difíceis da gente viver, porque é muito fácil, né, a gente vir falar de perdão, mas é muito difícil a gente, quando está com uma situação, a gente realmente perdoar, né? Então, isso eu vejo, né, nas nossas vidas, isso nos trava muito, isso nos puxa para trás, porque sempre quando a gente for fazer alguma coisa, aquilo vai vir à tona e vai te puxar para trás de novo. Então nós, né, precisamos diariamente experimentar o perdão, até porque nós somos perdoados diariamente, amém? Né? Ele nos perdoa, Ele nos lava, né? E nós precisamos também viver isso, não só nas nossas vidas de forma vertical, mas também horizontal, né? Ter uma vida de perdão, de perdoar, de liberar perdão, de mostrar para as pessoas que elas também podem ser perdoadas, não só umas às outras, mas através do perdão de Cristo, né? Então Jesus, Ele já te lavou, Ele já te perdoou, Ele já jogou no mar do esquecimento todas as coisas que você viveu. Se levante e se lave nesse sangue nessa noite, em nome de Jesus. Depois que Davi se lava, ele faz outra coisa. Aqui na minha versão ele fala que ele se perfumou, né? E na NVI, na Revista Atualizada, fala que ele se ungiu, que é a versão que eu usei para anotar aqui. Então, ele, depois de se lavar, ele se unge. Unção de Deus é necessária para uma vida no propósito dele. É a terceira coisa que a gente precisa fazer, é buscar mais de Deus nas nossas vidas, para que a gente viva uma vida de unção na presença dele. Nós não vamos cumprir o nosso ministério, o nosso chamado, o nosso propósito nessa terra, se não formos ungidos, se não formos cheios do Espírito dele. A gente vai até caminhar até um certo ponto, porque algumas coisas a gente consegue fazer com a nossa força, até conseguimos sim, mas em um determinado momento da nossa caminhada, se a gente não tiver com essa unção em dia, a gente vai tropeçar e vai se frustrar. A gente vai cansar, porque a gente está tentando com a nossa força. E o interessante a gente pensar sobre isso é que quando a gente começa a fazer alguma coisa, que é a gente mesmo que está fazendo, sem direção e sem unção, aquilo normalmente acaba muito rápido. É o fogo de palha, né? O fogo de palha acaba muito rápido. Ele começa com muito ânimo, mas daqui a pouquinho ele acabou, né? E o Senhor, Ele tem um fogo que jamais se apaga, um fogo que queima dia e noite, né? O fogo, a gente canta isso, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Se a gente tiver esse fogo em nós, essa unção em nós, tudo que nós começarmos, nós vamos terminar. Tudo que você começar na direção e na unção do Senhor, você vai terminar. O tempo que isso vai demorar, aí já é propósito dele, né? Tem coisas que realmente são para um tempo. Deus vai cumprir muitas coisas para um tempo nas nossas vidas, até ministérios, né? Eu já passei por ministérios que não são mais para o tempo de hoje, para a minha vida, mas eu já atuei muitas outras coisas na igreja, né? Foi um tempo, foi um aprendizado, foi coisas que o Senhor me colocou para fazer por determinado período, né? Mas, né, eu gosto de lembrar que muitas delas, né, eu acho que a maioria, né, eu sempre tive um direcionamento, né, e não me cansou, não me custou, né, porque não era com as minhas forças que eu estava executando aquilo, era com as forças dele. Ele é que ia na frente, ele é que guiava, ele é que direcionava, né, e assim também seja sobre a sua vida. Se unja para que você, tudo que for colocado à sua frente para fazer, você consiga fazer com excelência, sem se cansar, sem ficar se frustrando, porque é o Senhor que está fazendo através de você, amém? É Ele que faz, não somos nós, é Ele que trabalha. Então trabalhe na força do Espírito, porque você vai produzir muito mais do que aquilo que você iria produzir com suas forças. Eu gosto de pensar aí na regra de 1 a 1000, né? A gente produziria só um sozinho, e a gente produziria 1000 vezes mais com Ele, né? Eu prefiro produzir 1000 vezes mais, e você? Amém? Então, se unja do Espírito, como Davi se ungiu, né?
para que você realmente venha viver uma vida nova, se for um recomeço, né, de alguma coisa, que seja um recomeço cheio da presença dele. Talvez até alguma coisa que você já tentou fazer e não deu certo. Olha para trás e comece a pensar se o Senhor estava contigo ou se você tentou fazer sozinho aquilo. Porque tem coisas que a gente precisa recomeçar, não é porque a gente quis parar, é porque a gente tentou fazer sozinho. E muitas vezes o Senhor está nos chamando para recomeçar coisas que Ele já tinha colocado no nosso coração para fazer, só que quando a gente começou aí, a gente não esperou o tempo dele, né? Deus falou, vamos, vem cá, me dá a mão. Não, nada, deixa eu ir embora, tchau. Aí Deus ficou para trás, e a pessoa correu, e aconteceu o quê? Fogo de palha, né? Apagou. Então olha para a sua vida, e olhe coisas que às vezes você não cumpriu, e peça o Senhor para te mostrar, Deus, quando eu tentei fazer isso não deu certo, será que é porque o Senhor não foi comigo? Será que eu atropelei o tempo do Senhor naquilo que eu estava tentando fazer? Não é vergonha a gente dar passos atrás em algumas coisas. Vergonha é a gente chegar lá no último dia e Deus fala assim, era para você ter feito. Você não fez porque você não caminhou comigo naquele projeto. Então a gente precisa refletir muito sobre isso. Sabe, eu muito mais que isso, eu quero também, te dizer uma coisa nessa noite. Que se existe algo que também te prende de fazer algumas coisas, situações, sentimentos, ou até mesmo indecisões, nessa noite, seja liberto disso em nome de Jesus. Seja liberto dessa roupagem que está tentando te prender em alguma coisa, situações, sentimentos, em nome de Jesus. Seja liberto dessas coisas, para que você realmente frutifique e vive uma caminhada cheia da presença dEle. Em nome de Jesus. Outro versículo, na verdade no mesmo versículo, mas outro ato que Davi vai executar. Depois que ele se unge, ele troca de roupa. Aí troca de roupa me fez pensar em algumas coisas. Aí eu fiquei meditando um tempinho nesse ato de Davi. E eu lembrei do odre novo. Deus, ele tem uma roupagem nova para nós, para que a gente experimente uma unção nova. E aí eu me recordei também de Jesus falando sobre o odre e do vinho, Então Jesus, ele não vai colocar vinho novo num odre velho, ele quer colocar vinho novo no odre novo. E para nós então termos um odre novo, a gente precisa fazer como Davi fez, então trocar aquelas vestes, a veste de amargura, a veste de tristeza, a veste de desânimo, tirar essas vestes que estão em nós, nos impedindo de produzir, de avançar, e colocar uma veste totalmente branca, uma página branca na sua vida nessa noite. Uma página que você vai escrever aquilo que você quiser com o Espírito Santo te inspirando. Existe essa página na sua vida e ela precisa ser virada agora. Deixa o resto das páginas para trás. Aquilo que foi escrito, traga só o aprendizado. Mas nessa noite, pegue a página que o Senhor está colocando na sua vida agora, a página em branco. Peça o Senhor Espírito Santo, até eu te convido a fazer isso agora, feche os seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo assim, Espírito Santo, essa página branca que está na minha frente agora, me inspira a escrevê-la, para que eu produza mais esse ano, para que eu produza mais na minha vida. Fala isso com o Espírito Santo aí, eu vou te dar um tempinho para você falar isso com ele. Comece a refletir nas coisas que estão te impedindo de escrever uma página com Ele, uma nova história que Ele tem para você com Ele. Talvez você tenha deixado com que a sua vida mesmo escreva aleatoriamente as coisas que estão acontecendo contigo. Talvez você tenha deixado com que o acaso tome conta da sua vida, mas nessa noite o Espírito Santo está te chamando para fazer uma coisa diferente. Ele fala assim, vem caminhar comigo, me dá a mão que eu vou junto contigo, e tudo que você escreveu que deu errado, você escreveu por conta própria, agora eu vou reescrever contigo para dar certo, em nome de Jesus. Sim, Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida, amém? Ele quer fazer isso nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, toda tristeza, todo desânimo, todo pensamento de achar que você não é capaz, tudo aquilo que está afetando a sua alma, em nome de Jesus eu rejeito agora, para que você tenha uma vida liberta dessas coisas e comece a produzir no reino de Deus. Mas eu não sei se eu sou capaz. Esse pensamento é removido agora em nome de Jesus. Nós não somos capazes mesmo, eu não sou capaz de nada,
você só é capaz quando Ele está contigo. Você só é capaz quando Ele está fazendo através de você. Nós não somos capazes mesmo. Ninguém, nenhum de nós. A gente pode fazer alguma coisa, como eu disse, mas não podemos fazer tudo. E o que a gente não pode fazer é justamente aquilo que Ele vai fazer, amém? Existe uma unção nova para mim e para você nessa noite. E nós vamos colher essa unção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas é necessário você aceitar que as suas vestes sejam trocadas. É você aceitar que é hora de jogar toda essa roupagem que está te atrapalhando a seguir em frente. Tudo aquilo que está te puxando para trás, para que haja realmente um novo tempo. Um tempo onde você vai se levantar, onde você vai se ungir, onde você vai ser cheio da presença dEle e vai trocar essa roupa que estava te impedindo de produzir e vai avançar, em nome de Jesus. E aí você vai parar de ser aquele tipo de crente que a gente sempre cita no altar, né? Aquele que reclama de tudo, aquele que quando você pergunta se está tudo bem, ele fala que está na luta todo tempo, não para de ter luta, né? Tem luta, e realmente a gente tem muitas lutas, irmãos. Mas eu gosto de pensar que a gente precisa, né, muitas das vezes, transparecer também coisas boas, para que as pessoas olhem para a gente e tenham a gente como exemplo, sabe? Muitas vezes a gente está passando realmente por uma coisa ruim que está nos afetando, que está, às vezes, interiormente tirando a nossa paz mesmo, sabe? Mas às vezes a pessoa olha para a gente e fala assim: nossa, mas você é tão tranquilo, nossa, mas você é tão calmo, o que é isso? Né? É você realmente estar externando a paz que excede todo entendimento, externando uma paz que não tem explicação. É você estar vivendo em guerra interior, é você estar vivendo problema de saúde, problema familiar, é você estar vivendo diversas situações e exteriormente as pessoas te olharem e achar: nossa, que pessoa abençoada, olha para você ver, ela está vivendo uma vida tão, né, abençoada, colhendo coisas boas. E nós vamos colher mesmo em meio às lutas, porque a palavra dele promete isso para a gente, que a gente vai até passar por vales, inclusive vales de sombras da morte. Só que a diferença do cristão e do não cristão é justamente essa, é que o não cristão ele passa por esses vales também, porque a chuva cai na cabeça de todo mundo, mas normalmente eles passam sozinhos, ou com outras pessoas, mas normalmente sozinhos, né? E eu e você, filhos, quando passarmos por situações que a vida vai nos colocar adiante, desafios, obstáculos, a gente vai se lembrar que a gente passa esses obstáculos com Ele passando junto com a gente, amém? Isso é determinante na nossa vida. Eu ouvi uma frase, né, um tempinho atrás aí, acho que deve ter um mês, talvez um pouco menos, justamente falando sobre isso, que a gente vai passar por situações assim, mas o que vai nos diferenciar dessas pessoas, das demais pessoas, né, é como que a gente enfrentou aquelas situações que a gente está vivendo. Se a gente realmente passou confiando em Deus, ou a gente passou confiando na nossa própria força, na nossa própria capacidade, no nosso próprio entendimento, né? A gente conversava sobre isso, né, pastor, pouco tempo atrás. Então, falamos justamente sobre isso. A gente vai passar por lutas, sim. A gente vai passar por problemas, sim. Mas como que a gente está enfrentando essas lutas? Como que a gente está enfrentando esses problemas? Tentando resolver na força do braço? Tentando buscar ajuda nas pessoas? Ou colocando Deus em primeiro lugar e deixando Ele agir através dessas coisas? Porque muitas vezes Ele vai agir com o sobrenatural, né? Nós vamos ver milagres, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo. Deus em algum momento Ele vai nos dar visões, vai nos dar sonhos, vai nos dar palavras. Sim, Ele vai fazer essas coisas, mas em muitas outras vezes a gente vai precisar confiar no agir dele através do nosso irmão, através do médico, através até dos medicamentos, né? Deus ele pode usar sim um tratamento, por exemplo, na sua vida para te curar. Ele é Deus, Ele age do jeito que Ele quiser e a gente precisa confiar, amém? A gente precisa confiar. Então isso aqui faz o cristão ser diferente do não cristão.
é onde está a minha e a sua confiança. Aonde está a minha e a sua confiança? É uma coisa importante para nós refletirmos nessa noite. Não é pecado passar por dificuldades, mas o jeito que a gente reage a elas é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. É o tanto que a gente caminhou com Ele, agindo, deixando Ele agir, deixando Ele trabalhar, deixando Ele nos amadurecer em processos que precisamos amadurecer. É assim que deve ser nossas vidas. E a última coisa que a gente vai falar nessa noite é o último ato de Davi, no finalzinho do verso 20 aí. Depois que ele faz tudo isso, se levanta, se lava, se unge, troca de roupa, ele vai para o santuário do Senhor e adora. Deus, Ele já nos levantou nessa noite, já nos lavou. Você está sendo cheio da presença dEle aqui também, aprendendo mais dEle. Ele já te deu uma roupagem nova para você sair daqui com ela, uma página em branco para você escrever aquilo que o Espírito Santo te instruía a escrever. E agora Ele nos chama para um último ato, depois da gente receber tudo isso, é o adorar. É viver uma vida de adoração. E se eu falasse isso aqui, e o adorar, se coloca de pé, vamos cantar uma música. Não, a gente não precisa fazer isso para adorar o Senhor. A adoração ao Senhor vai muito além de cantar uma música. Cantar uma música é uma arte que vai ajudar a gente a chegar à adoração. Mas é um tema extenso que dá uma outra mensagem, falar sobre a adoração. Mas, em resumo, a adoração é uma vida prostrada a Ele. É uma vida que você amanhece o dia pensando em Jesus. Porque você sabe que se o seu dia não começar com Ele, pode ser que vai dar alguma coisa errada. Mas se o seu dia começa com Ele, até aquelas curvas que parece que está errada estão certas, porque precisavam ser feitas, né, no nosso dia. Então o nosso dia precisa amanhecer pensando em Jesus. A gente precisa caminhar o dia inteiro pensando em Jesus, e a gente precisa, ao adormecer, só agradecer tudo aquilo que Ele fez. Por isso que eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar de orar de manhã. Por mais que às vezes é mais difícil, né? Ainda mais no frio agora, você acordar um pouquinho mais cedo e orar de manhã. Mas eu não lembro, né, qual pregador que eu ouvi falar sobre isso uma vez, mas eu concordei muito, né, que é mais importante a gente orar de manhã do que à noite, justamente por isso, porque a gente está entregando o nosso dia a Ele, os projetos daquilo que Ele vai cumprir durante o nosso dia, né? A gente já está entregando de manhã cedo, falando: ó Jesus, eu não sei o que vai ser hoje do dia, mas eu sei que eu quero que o Senhor vá à minha frente me ajudando. E caminha, mesmo que seja uma oração curta, mas comece a criar esse hábito de entregar o seu dia para Ele, para que realmente durante o dia você experimente aquilo que Ele tem, a vontade dEle na sua vida. E aí no final da noite, se você quiser estender a oração e fazer um clamor, fazer intercessão, né, e por aí vai, que às vezes no final da noite você vai ter mais tempo, mas você no final da noite vai fechar o ciclo do dia, vai olhar para trás e vai falar: obrigado, Senhor, por aquilo que eu entreguei na mão do Senhor e o Senhor realmente fez. Obrigado porque eu pedi proteção para o Senhor e na hora que eu estava voltando para casa o Senhor me deu um livramento. Obrigado porque é uma situação que eu não tinha certeza como é que ia se desenrolar, o Espírito Santo na hora me deu uma direção e eu agi da forma certa. Foi assim que o Senhor fez na minha vida hoje durante o dia, e obrigado por isso, Senhor. Então a sua oração do final do dia, ela vai ser uma oração de gratidão por aquilo que Ele fez em você ou através de você durante o dia. Então Davi, ele tinha essa consciência de um adorador, né? E aí a gente vai ler um trechinho aqui para encerrar, de uma das orações dele que ele faz nesse momento, né? Depois que acontece tudo isso que a gente leu aqui agora, do capítulo 12, ele escreve os Salmos 51. Então Davi, quando ele está passando por aquele momento, e depois, né, de terminar aquele momento,
ele escreve esse salmo, um dos salmos, né, muito bonitos. Eu particularmente gosto muito desse salmo. Ele tem alguns versículos aqui que a gente aprende, né, durante a caminhada a decorar, né? Então é um salmo que foi escrito nesse momento da vida de Davi, o Salmo 51. A gente vai ler ele aqui rapidinho. Ele começa assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti eu pequei, e fiz o que o Senhor reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão de condenar-me. Sei que sou pecador, e desde que eu nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, e me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que me esmagaste te exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Um versículo aí que todo mundo conhece, né? Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me tire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me de toda a culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar e os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Amém? Amém? Se coloca de pé nesse lugar para a gente orar junto. Viva cada dia o processo de Deus na sua vida. Receba, como Davi orou aqui, um espírito quebrantado nessa noite. Receba um coração quebrantado nessa noite. Eu te convido a fechar seus olhos e elevar seus olhos a Ele. A gente vai tocar um louvor. Conseguiu o louvor? A gente vai tocar um louvor aqui nessa noite. Eu gostaria que você, enquanto o louvor tocasse, né, voltasse seus olhos para Ele, comece a meditar em tudo isso que a gente falou e pedir para que Ele faça dessa palavra verdade na sua vida e se cumpra isso na sua vida. Amém? Feche seus olhos, comece a adorar o Senhor. Cria, Senhor, em nós um coração quebrantado, um coração puro como o de Davi, Deus. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas e me curar. Restaura a alegria do teu perdão, é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz, Senhor, outra vez. Faz outra vez. Recomeça na vida dos teus filhos, Faz Jesus. outra vez. Oh, Jesus. Como na primeira vez. Faz, restaura o primeiro amor, Senhor. Faz outra vez. Sim, Jesus. Faz outra vez. Faz outra vez.
traz o primeiro amor, Senhor. Nos lava, Senhor. Nos levante, Espírito Santo, nos ajude a caminhar. Oh, Jesus, dê uma roupagem nova para os teus filhos, Senhor. Unge, Senhor, a nossa cabeça com teu óleo santo. Eu creio, Senhor, no novo tempo começando na vida de muitos que precisam, Senhor, de um recomeço. Recomeço em projetos, recomeço, Senhor, em situações, recomeço, Senhor, nas suas emoções. Restaura, Jesus, nessa noite. Oh. Peça isso a Ele nessa noite. Peça para Ele fazer de novo essas coisas que você está mentalizando aí na sua vida. Peça. Paixão, Senhor, como na primeira vez, Jesus. Quando os teus filhos te conheceram, talvez alguns dos que estão aqui nem te conhecem, Jesus, ainda. Aceite Ele como seu Salvador se você ainda não fez isso. E aqueles que já são filhos, peçam isso. Peçam. Peça como na primeira vez. Ele manda te dizer que Ele, como Pai bom, que sabe dar coisas boas aos seus filhos, se você pedisse um pão, Ele não te daria uma pedra. Quem dirá o Espírito Santo, Ele não te daria. Se você quer viver uma vida cheia, peça para Ele fazer outra vez. Peça para Ele arder e queimar através da sua vida. Peça para Ele te encher mais. Eu quero viver mais sensível, Espírito Santo. Eu quero viver mais cheio. Menos de mim, mais de Ti. Mais da Tua direção e menos das minhas vontades. Oh, Jesus. Você não vai cumprir nada na sua vida se Ele não estiver com você. Você não vai conseguir ir muito além se Ele não estiver com você. Sem esse Espírito nós não vamos a muitos lugares. Mas eu vou te convidar nessa noite a pedir, a ser cheio, a viver cheio, a viver transbordando desse Espírito. Clame isso junto com eles. Que desce como fogo. Peça isso, vamos pedir isso com força e vontade. Vem como em Pentecoste, para nos encher, Espírito Santo. Nos encha, nos transborde, Senhor, da Tua vontade, do Teu poder, da Tua unção. Espírito, Espírito, nós te clamamos nessa noite, Senhor. E desce como fogo.
nos enche, Senhor. Nos transborde do Teu poder, da Tua unção. Nos transborde da Tua vontade, Senhor. E onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, que a Tua presença seja conosco. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Saia daqui crendo que Ele já fez outra vez na sua vida. Aquilo que precisava se cumprir já foi te dado nessa noite. Você só precisa agora tomar posse e sair por essas portas, crendo que Ele está contigo. Amém? Amém? Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu fui muito abençoado. Você também foi? Glória a Deus. Eu fui abençoado até musicalmente no final agora, pastor, porque eu queria essa versão de Eu Navegarei diferente, e eu já procurei e não achava. Achei agora. Que bênção. Meu Deus, irmão, o novo ciclo está aí há 5 dias? 5 dias para acabar o mês? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. 5 dias para a gente colocar aí em oração. 5 dias para a gente colocar no papel o segundo semestre proposto diante do Senhor. Eu fui muito abençoado, pastor Jonas. Muito abençoado com essa mensagem. Glória a Deus por isso. Pastor Evandro, você falou dos cultos de mulheres e homens? Falou? Então está tudo certinho? Sexta, mulheres. Sábado, homens. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse culto. Obrigado, meu Pai, pela palavra que o Teu Filho trouxe. Que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, Pai. Meu Deus, que aquilo que não aconteceu venha acontecer, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Para louvor da Tua glória, Pai. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor continue guardando a nossa vida. Eu quero te apresentar, Senhor, cada pessoa que possa estar enferma, Senhor, neste momento. Visita com a Tua cura, Senhor. Restitui, meu Pai, a saúde aos Teus filhos. Nos dê um término de semana abençoado, guardado por Ti. Te apresentamos os cultos de homens, de mulheres que seguirão ainda nessa semana. Que o Senhor abençoe, meu Pai, cada um desses públicos, para que eles entendam, meu Pai, a importância desse tempo. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda a obra das nossas mãos. O Senhor abençoe a nossa casa. O Senhor abençoe a nossa família. E que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, bom descanso.